Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa, a União Espírita Cristã. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, sintam-se abraçadas e à vontade, recebam um abraço de todos nós. E aos companheiros de sempre, é sempre uma alegria esse nosso reencontro semanal. Pedimos aos portadores de telefone celular que estejam retirando o som dos seus aparelhos. Para darmos início, vamos pedir à nossa companheira Lígia Mar que esteja fazendo a nossa leitura preparatória. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel e Chico Xavier, o tema de hoje é: não basta ver. Está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 43, o seguinte: e logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E Emmanuel explica esse versículo dizendo: a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança do divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito adversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebe os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente o beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Queridos companheiros, queridos irmãos, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce Rabi da Galileia, nosso irmão maior, querido Mestre Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus podermos estar frequentando essa escola de vida, que é o nosso planeta Terra. Agradeçamos a Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho.
Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, que esteja intuindo e amparando a nossa palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e estarmos usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão da nossa palestra de hoje. Estamos transmitindo pela internet para o mundo inteiro. Aqueles que quiserem poderão acessar a Rede Amigo Espírita ou no YouTube também, que encontrará a palestra de hoje. Muito obrigado. A nossa palestrante da noite é a nossa querida companheira Isabel Cristina, aqui da nossa casa, e nos traz o tema Paradigmas e Preconceito. À vontade, companheira. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu já começo pedindo a Jesus o amparo para todos nós. Nós estejamos muito felizes hoje, né, ao final desse estudo conjunto que nós vamos fazer aqui. E eu fiquei muito feliz com a página de início, né, que fala não basta ver, né, porque ao final do nosso estudo vocês vão notar o quanto que essa fala que a gente vai ter aqui tem a ver com essa afirmativa de que não basta ver. Não basta ver o que Jesus fez e falou, a gente precisa palmilhar o caminhar do Cristo. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre paradigmas e preconceitos. E eu começo falando para vocês, meus amigos, que Jesus, o nosso mestre, ele esteve aqui no planeta Terra para quebrar paradigmas. Aí vocês vão se perguntar, Jesus veio trazer a lei do amor, né? E a Isabel está falando que ele veio quebrar paradigmas. Eu afirmo sem medo de errar, que Jesus veio quebrar paradigmas. Paradigmas ainda que nos assolam atualmente. Mas o que é um paradigma? Paradigma é uma coisa ruim? Paradigma é uma coisa boa? O que é um paradigma? Paradigma ele é uma palavra que ela tem origem lá no latim e no grego. E ele significa, define um exemplo típico, um modelo de algo. Então, um paradigma seria um padrão que supostamente deveria ser seguido, um modelo. Então, a gente tem paradigmas de todos os tipos. Nós temos paradigmas de comportamento social, nós temos paradigmas de comportamento numa instituição de ensino, nós temos paradigmas que nos ditam como que nós temos que nos comportar para termos saúde. Então, nós temos diversos paradigmas na nossa vida, atualmente na Terra. Mas como eu perguntei anteriormente para vocês, né, será que ele é bom? É mau? Depende do que a gente consegue com a aplicação desse paradigma, né? Para ele se dizer um paradigma bom ou um paradigma mau. Então depende do como, em que situação a gente utiliza. É isso que vai definir se ele vai ser bom para a nossa vida ou se ele vai ser maléfico para a nossa vida. Agora, maus paradigmas, não tenham dúvidas, que eles sempre decorrem desses irmãos aqui que a gente deseja não ter mais ao nosso lado na nossa trajetória, que são a intolerância e o preconceito. Então, quando eu tenho maus modelos, maus exemplos, maus padrões, normalmente ele está sempre imantado por muita intolerância e por muito preconceito. O que seria preconceito, né? Uma definição da palavra no dicionário. Seria um conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos.
é uma ideia pré-concebida. Percebam, meus amigos, é uma opinião que foi formada antes da hora, sem ponderação, ou seja, é uma ideia que formamos sem levarmos em conta todas as facetas, tudo que envolve aquilo ali. É um julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste. Olha que interessante, eu tenho uma opinião que eu não levei em conta o contraditório, o que pode me dizer o contrário daquilo ali que eu concebi como verdade para a minha vida. Então, o preconceito é um mau paradigma. E quantos paradigmas nós não temos atualmente na nossa sociedade, que nos acompanham? Muitos acham que esses paradigmas são de agora, mas com certeza, meus amigos, a gente traz eles das nossas existências pretéritas, das nossas vivências nas várias encarnações no planeta Terra, ou que não tenham sido no planeta Terra, mas a verdade é que eles nos acompanham como espíritos imortais, espíritos seculares que sabemos que somos. Então, que é o mais conhecido por nós, é o paradigma do preconceito racial. Quanto o planeta Terra já não sofreu em função do preconceito pelas raças, como se as raças nos diferenciassem como seres humanos. O preconceito contra a mulher. Quantas coisas nós não vemos atualmente que trazem sofrimento ao sexo feminino, né? As mulheres, aqui eu coloquei uma foto ilustrando as muçulmanas, as chinesas, as indianas. Quantos karmas nós não adquirimos, coletivos, individuais, em função desse preconceito? Contra povos, quantos morticínios absurdos já aconteceram na Terra em favor dessa diferenciação que é completamente sem embasamento. O sectarismo religioso, quantas guerras não aconteceram em função da divisão religiosa? E hoje a gente vive no Brasil, que é um país que tem a missão espiritual de ser um dia o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Às vezes a gente acha que no nosso país a gente aceita a diferença religiosa, que a gente não tem preconceito entre as religiões, e com certeza, meus amigos, isso infelizmente ainda não é uma verdade totalitária. E nós espíritas, muitas vezes nos colocamos numa postura de que nós não somos sectaristas, mas se nós nos analisarmos profundamente, sem amarras, sem vendas, a gente pode achar algum grau de sectarismo em nós espíritas. Paradigma da diferença de poder de aquisição, né? Poder financeiro, dinheiro. Está aí a charge, aí o guarda prendeu o menino só porque ele não tinha cartão de crédito e estava andando no shopping. Ele não podia estar olhando vitrine só, né? Ele com certeza devia estar com a intenção de roubar. Então, quantas vezes nós na nossa vida já não podemos ter praticado esse preconceito de alguma forma, mesmo que muito silenciosa, muito íntima. Uma outra figura que eu achei muito interessante é o preconceito daquele indivíduo que para a realidade material, um indivíduo bem posto, né? O que nós chamamos do bom partido, um indivíduo bem posto na vida. Muitas vezes nós vemos pessoas assim, né? Como ele afirma aqui, sou branco, sou heterossexual, cristão, ocidental, empresário e rico. Ou seja, eu sou o vilão da humanidade, né? E muitas vezes nós temos essa percepção da vida. Poxa, aquele indivíduo não tem motivo para ser triste, ele foi privilegiado de todas as maneiras possíveis para a nossa realidade, para a nossa superficialidade material. E muitas vezes a gente não tem noção do que o íntimo espiritual daquela criatura carrega. E há várias outras diferenças, né, meus amigos? A diferença aí do peso, eu sou um exemplar típico disso.
a dificuldade da deficiência mental, da deficiência física, que traz limitações, também muitas vezes geram preconceitos. As questões sexuais, né, a homofobia, né, a não aceitação da opção do irmão, do momento evolutivo do nosso irmão. E os demais pecadores, né, que são tidos pela sociedade como os pecadores, os que cometeram crimes na sociedade, os prisioneiros, as prostitutas, os dependentes químicos, os segregados, aqueles que perdem o nosso olhar, perdem a nossa atenção, muitas vezes por causa do preconceito. E por fim, o preconceito contra o idoso. Quantas vezes na nossa casa mesmo a gente pode, de uma forma muito discreta, tomar um posicionamento contra o idoso, não querer ouvi-lo, achar que o que ele está falando é uma coisa que não se aplica mais na vida atual, ou é o jovem, o neto, que não quer ensinar o vovô a usar a internet, porque o vovô é atrasado, o vovô não entende o WhatsApp, o Instagram, não é? Será que a gente não tem a oportunidade, infelizmente, de trazer à tona essa nossa tendência em algum momento? Mas então a gente precisa se perguntar, gente, como que numa sociedade tão desenvolvida, tão evoluída intelectualmente, com tanto acesso indiscriminado à informação, com tantos recursos, por mais que a nossa vida esteja difícil no planeta Terra, nós estamos evoluindo para cada vez termos mais facilidades de toda a ordem. Né? Hoje em dia o mutilado não é mais o mutilado de 100 anos atrás. Hoje o mutilado vai lá, corta a perna, bota uma prótese e corre. Compete à Olimpíada, não é verdade? Então, que sociedade é essa que é capaz de feitos associados ao desenvolvimento intelectual, material tão profundos, e ainda traz no seu seio questões de preconceitos tão primevos, tão primitivos, tão antigos? O que será que acontece? Eu achei muito interessante a fala de Albert Einstein, que ele é um ícone aí da física, e ele fala que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E quando ele falou isso, a gente não desintegrava átomo mesmo. Né? Hoje a gente já consegue fazer isso, já tem partículas subatômicas, aquela coisa toda, mas ele afirmou que é mais fácil de desintegrar um átomo do que um preconceito. E foi uma fala muito sábia. Depois de fazer esse questionamento particular, eu tive a oportunidade de ver essa passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, quando eles nos trazem um ensinamento sobre o orgulho e a resignação. Quando ele afirma que cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tende salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então vejam, meus amigos, a profundidade desse parágrafo. Nós precisamos prestar atenção no que foi falado aqui para nós entendermos o nosso posicionamento temporal no planeta Terra. Um planeta que está evoluindo para um planeta de regeneração. Nós temos total responsabilidade nessa transição. Nós temos filhos, nós temos netos, nós temos primos que estão envolvidos nessa fatalidade que vai ser a Terra virar um planeta de regeneração. E como eu me coloco nessa sociedade cujo vício é a indiferença moral? A indiferença moral é uma coisa muito séria. A indiferença moral é quando nós vemos, às vezes, um filho nosso tomando atitudes que envolvem falta de amor e que aquilo ali é tido como uma coisa natural na sociedade. A indiferença moral é quando eu não acho importante eu auxiliar o meu próximo mais próximo. Quais são as características dessa sociedade? Nós estamos numa coletividade que se orgulha de progresso material, só se orgulha de progresso físico, material, de aquisições. A gente tem evolução moral muito distante da intelectual. E isso é consequência, muitas vezes, da ignorância da nossa natureza. A gente esquece que nós não somos matéria, nós não somos terra, nós somos espíritos.
E é essa tendência ao apego dos valores materiais é que nos afasta dessa concepção do que nós somos verdadeiramente, da nossa essência, e fazem com que a gente viva mais a evolução intelectual, que é muito importante para a humanidade, mas que ela não pode vir desatrelada da evolução moral, porque sem ela a gente não vai conseguir progredir, a gente não vai conseguir trilhar os caminhos da evolução. E muitas vezes, meus amigos, por essa indiferença, a gente é posto por providência divina em situações de dificuldade. Muitas vezes a gente só consegue enxergar determinadas verdades nas nossas vidas quando nós somos forçados ao testemunho da fé, ao testemunho da crença em Jesus, ao testemunho da fé em Deus, da fé inabalável, da fé que me faz sofrer bem, da fé que me faz sofrer acreditando que aquilo ali é para me fazer melhor. Então vocês percebem que essa indiferença à essência espiritual nos traz sofrimento? E o preconceito, meus amigos, ele tem sustentado paradigmas que atravancam o desenvolvimento, a evolução da humanidade. Isso aí vocês não tenham dúvida. E muitos desses preconceitos, como eu falei anteriormente, eles estão arraigados em nós por causa do que a gente viveu no passado. E a gente precisa começar a olhar para isso, a olhar essas chagas. Por que eu tenho preconceito? Será que isso pode estar ligado a alguma vivência minha do passado? Será que é alguma coisa que eu preciso trabalhar, que eu preciso tratar através da autorreflexão, da autoanálise? Será que eu só vou conseguir me curar desse preconceito na hora que eu tentar realmente atingir o âmago do meu ser, o recôndito da minha alma, onde eu escondo a minha essência, que é o que me leva a Deus? Eu estou precisando fazer isso? Então a gente precisa se perguntar. E muitos desses preconceitos, gente, estão ligados aos dogmas religiosos e aos formalismos do cientificismo excessivo. Então é aquela criatura que se acha dona da verdade porque está diante de um altar, estou falando sem fazer nenhuma acepção à religião, estou só na questão mesmo da religiosidade que nós podemos ter no centro espírita, que nós podemos ter no centro de Umbanda, em qualquer religião. Ou a intransigência daquela pessoa que se acha dominadora do conhecimento científico e por isso não aceita nada que vem da orientação religiosa, da orientação espiritual. Então, muitos preconceitos do planeta Terra decorrem dessas realidades. E por isso eu afirmo, concordo com o Espírito Emmanuel, quando ele fala no livro que tem o nome dele, né, Livro Emmanuel, no seu capítulo 35, quando ele afirma que a mentalidade evangélica cristã não está edificada ainda. E isso é uma afirmativa muito dura para a gente ouvir, porque nós estamos nos esforçando, estamos trabalhando, estamos tentando crescer como cristãos, e ouvir isso não é muito fácil, mas infelizmente isso é uma verdade. E eu volto a falar para vocês, meus amigos, Jesus esteve na Terra para quebrar paradigmas. Está aí. Agora eu vou conversar com vocês alguns exemplos de conduta do Cristo que prova que ele, há 2000 anos atrás, eu queria que vocês tentassem transpor a mente de vocês para 2000 anos atrás. Numa época em que a humanidade não tinha geladeira, não tinha eletricidade, não tinha internet, numa época em que não se conhecia nada da parte científica, onde o ser humano estava muito mais inferiorizado em relação ao desenvolvimento, à capacidade de compreensão, nasce Jesus. Qual era a ideia dos hebreus da chegada do Messias? É que ele viria numa carruagem de fogo, que ele viria com uma espada, que ele viria com poder sobre povos, que ele viria com a aura do dominador. E chega Jesus numa manjedoura, com um paninho cru ali, de algodão cru, jogado num feno, que servia de alimento para animais. Olha o primeiro paradigma preparado pelo Mestre. Paradigma da ideia da pobreza ou da riqueza, que teoricamente iria nos diferenciar. Então chega o espírito mais evoluído que o homem na Terra já conheceu, numa condição de extrema humildade. Então já é o primeiro paradigma quebrado pelo nosso Mestre amado.
Um outro paradigma de uma passagem que é muito conhecida por nós, que é a passagem de Jesus e a samaritana, foi mais uma oportunidade que Jesus teve de quebrar o paradigma contra o preconceito contra a mulher, contra o preconceito em relação a castas ou a povos. Por quê? Eu não sei se todos sabem, mas os samaritanos, eles eram considerados inferiores na época, né? Pelos judeus, pelos hebreus. Isso porque eles têm uma origem, eles tinham uma origem pretérita de guerras da época, e eles foram dominados por alguns povos pagãos, e eles usavam como medida de domínio desses povos a miscigenação, e eles foram tornados e considerados inferiores. Então vejam bem, essa samaritana, ela era samaritana, vivia na Samaria, era mulher. E Jesus, na andança dele, diferente de tudo do que todos os judeus faziam à época, eles fugiam da Samaria, do caminho pela Samaria, ele quis passar por Samaria. Encontrou essa mulher meio-dia, porque ela foi buscar água nesse poço, no só a pique, porque ela tinha aquela coisa de ser segregada e não queria nem ter muito contato com as pessoas. E Jesus chega e pede água para essa mulher, e ela fica, né, assustada. Como é que um homem, né, um judeu me pede água, eu, uma mulher samaritana? E Jesus fala: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem vos fala, você pediria água viva. E ali ele fala, ele reconforta aquela mulher, ela entende que ele conhecia a alma dela, e ela fala: você é o Messias. E ela traz essa ideia para todos que estavam ali no entorno, a felicidade dela estar falando com o Mestre Jesus. E ele fala: você precisa pedir a água viva e você nunca mais vai ter sede. E ele estava se referindo ao ideal crístico, ao ideal divino. E Jesus fez isso, e com certeza ele queria ser visto por seus apóstolos no momento que ele fez isso, porque Jesus exemplificava o tempo todo, e o tempo todo para os seus apóstolos, que tinham como missão divulgar o cristianismo, né, o cristianismo primitivo. Então Jesus não tinha um ato ou uma palavra que se perdesse. Demonstração do Mestre para os seus apóstolos de desprendimento desses ideais preconceituosos. Um outro exemplo foi quando ele surgiu no sepulcro, primeiramente para Maria Madalena, né, que ela chega e fica muito triste quando vê que a pedra que fechava o sepulcro estava retirada, e o corpo de Cristo já não estava mais dentro do sepulcro. Ela se assusta, chama os apóstolos para avisar que isso havia acontecido. Eles vêm, realmente constatam que o corpo dele não estava mais lá, e eles acabam que se retiram, né, do local, e ela permanece porque ela buscava Cristo. E ela fica triste, preocupada, chora, até que ela ouve uma voz, né, falando Maria, chamando-a, né, naquele momento. E ela inicialmente não sabe que é Jesus, até que ela acaba reconhecendo o Mestre. E mais uma vez Jesus mostra que ele vem independente da sua condição sexual, independente do seu gênero. O importante é que você queira buscar o Cristo. Uma outra passagem de demonstração de quebra de paradigma de Jesus é essa passagem de Jesus e a mulher cananeia, que está lá em Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 28. É mais uma situação em que ele exemplifica para os apóstolos essa ideia do não preconceito. Essa mulher, ela também vive numa região que também é tida como pagã nessa época. E ela chega a Jesus e pede encarecidamente que ele a ajude, porque a filha dela estava tomada por um demônio, né, que hoje a gente sabe que muito provavelmente ela podia estar sob a ação de um espírito inimigo, né, de um espírito que estava obsidiando aquela moça. E ela pede ajuda a Jesus, e Jesus mais uma vez usa aquela oportunidade para exemplificar. E ele fala: minha filha, vim para os filhos de Israel. E os próprios discípulos falam: mulher, retire-se, né? Como quem diz, não incomoda Jesus. E ela insiste, aí ela fala: filho de Davi. E ali ela demonstra uma profunda humildade. Filho de Davi, me ajuda minha filha, porque ela está tomada pelo demônio. E ele vira para ela e fala, né, não seria correto tirar o pão dos meus filhos para dá-los ao cachorrinho.
Eu confesso a vocês, aos cachorrinhos, né? E eu confesso a vocês que quando eu vi essa passagem, eu fiquei um pouco, né? Eu não consegui compreender muito bem como que Jesus teria falado isso. Mas depois, aprofundando a pesquisa, foi que eu fui entender que ele falou, na realidade, com muito carinho, e cachorrinhos era um termo que se referia aos que não eram judeus na época. Então ele falou, não está certo eu tirar o pão dos filhos de Israel e dar para os cachorrinhos. E ela fala, mestre, mesmo os cachorrinhos comem as migalhas da mesa dos seus donos. E Jesus fala, minha filha, nunca vi uma fé tão maravilhosa, vá que a tua filha está curada. E Jesus, mais uma vez, ele provoca uma situação que certamente ele conhecia o coração e a alma dessa criatura, que ela teria essa postura de profunda humildade, mais uma vez, ele tinha mais uma oportunidade para exemplificar, sempre acompanhado dos discípulos. Uma outra exemplificação de Jesus, como rompendo, quebrando paradigmas negativos, é quando ele passa por Jericó, nessa passagem que foi descrita por Lucas, lá no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Todo mundo, eu acho que conhece a história de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um publicano, e os publicanos, nessa época, eles eram muito mal vistos pelos judeus, porque ele era considerado como um traidor, porque ele ficava ali e ele se sustentava cobrando impostos para levar dinheiro para os romanos. Então eles cobravam impostos, davam para o povo dominador e ainda cobravam mais para poder ficar com um pouco. E muitos se enriqueceram dessa forma, nessa época. Só que Zaqueu, ele já estava infeliz, ele estava incompleto já. Ele tinha conseguido angariar riquezas, só que ele estava triste, porque ele não era aceito por ninguém, ele não era aceito pelos romanos, ele não era aceito pelos hebreus, e ele ficava naquela total solidão e isolamento, por causa da condição que ele próprio criou para si, social. E Jesus passa e ele corre para subir nessa árvore, para poder ver Jesus, que ele queria ter com Jesus, e ele consegue. E quando Jesus passa, ele fala assim, Zaqueu, desça que hoje vou à tua casa. E ele fica felicíssimo, né? Meu Deus, Jesus vai para a minha casa, fica naquela alegria. Zaqueu se coloca numa postura de humildade, fala que devolveria os valores que foram por ele aquinhoados, e Jesus fala, que bom, a salvação entrará à tua casa. O homem veio resgatar, veio salvar o que foi perdido. E naquele momento Zaqueu se prostra diante da necessidade de se corrigir. E vocês vejam, meus amigos, por que Jesus quebrou um paradigma aqui? Quebrou, mais uma vez, aquela ideia de que nós não podemos considerar a possibilidade da mudança individual das pessoas. Quer dizer, ele vai à casa de um homem que até então não tinha uma conduta tão adequada em relação aos ensinamentos do Cristo, que na época era considerado merecedor de desprezo, e ele vai à casa de Zaqueu. E ele não esconde isso de ninguém. Ele vai. E Jesus, em todas essas situações, foi muito criticado na época, né, que Jesus se junta aos pecadores, se juntam aos que erram, se juntam aos que não são aceitos na sociedade, e Jesus demonstrava amor indistintamente a todos os que se aproximavam dele. Uma outra passagem que Jesus demonstra uma atitude nada segregadora é quando ele é abordado pelo centurião romano. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nos versículos de 5 a 13, e de Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. Ele é abordado por esse soldado, obviamente, na época, né, eles não gostavam dos romanos, eles eram dominados. Só que esse soldado, ele tinha alguma percepção a mais da espiritualidade de Jesus, e certamente o mestre identificou isso. E ele chega para Jesus e pede que ele curasse o servo dele, que era um servo muito querido desse centurião, e que estava doente, estava paralítico, estava mal, e ele pede a Jesus que ele o curasse. E Jesus responde
posso ir à tua casa para ver o teu servo, para curar o teu servo. E ele fala: Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre sob o meu teto. Então ali esse homem mostra essa dignidade, esse amor, esse respeito à característica divina do Cristo, né? E ele fala: eu não sou digno de tê-lo sob o meu teto. Mas da mesma forma, né, que eu sou um soldado e eu tenho a força sobre os meus comandados, se eu disser para um soldado venha, ele vem, vai, ele vai, né? O Senhor, com uma palavra, o Senhor seria capaz de conseguir me dar o que eu desejo, né? E Jesus, ele fala que é admirável, que ele nunca tinha visto tamanha fé em Israel, e ele fala para esse centurião: vá, que o teu servo está curado. Então, Jesus atende ao romano, atende ao homem que naquela época tinha um posicionamento social de superioridade. Quer dizer, mais uma vez, Jesus se colocando à disposição indistintamente para os seus filhos. Uma outra passagem de quebra de paradigma também é quando Jesus nos fala da parábola do bom samaritano. Jesus falou essa parábola quando ele foi interpelado por um doutor da lei, que veio perguntar a ele, né, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, né? Para herdar a vida eterna, para herdar o reino dos céus. E Jesus devolve a pergunta, né, mas o que você aprendeu e para você mesmo me dizer, né, o que você precisa fazer para conseguir isso? E ele fala o seguinte: eu tenho que amar, né, pela palavra eu preciso amar a Deus com todo o meu espírito, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, e ao próximo como a mim mesmo. Jesus, né? Bom, então você já sabe, faça isso, que você vai herdar a vida eterna. Aí ele, mas Jesus, quem é o meu próximo? E ele pergunta para Jesus: quem é? Quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa que eu preciso amar como a mim mesmo, como eu amo a mim mesmo? Aí Jesus fala a parábola do bom samaritano. Ele conta do caso de um homem que estava fazendo uma viagem entre duas cidades. Eu acho que era entre Jericó e Jerusalém, se eu não me engano, e são duas cidades que entre elas tem uma certa diferença de altitude, de uns 2.000 metros. Então, para esse mercador, para esse comerciante passar nessa estrada, ele passava por áreas de altitudes, né? E vales, e tinha muita formação de caverna nessa época, então isso, né, nesse local, e isso predispunha a possibilidade do roubo, dos saqueadores, né? Então eles ficavam ali e muito comumente nesse trajeto eles agrediam as pessoas que por ali passavam. E não é por acaso que Jesus falou na época dessa localidade, porque ali era muito comum se encontrar os sacerdotes, os levitas, que eram representantes religiosos. E ele conta a história que esse homem então estava passando lá, foi agredido por esses saqueadores, por esses assaltantes, ficou jogado na estrada ali semi-morto, passou um sacerdote, que por causa dos compromissos religiosos dele, ele não parou para auxiliar, passou o levita, que também da mesma forma nada fez, e depois veio o samaritano. Samaritano daquela mesma região que eu já havia falado para vocês, né, da Samaria, que era considerado na época inferior, por causa da sua origem, e esse homem teria parado, né, conforme a parábola do Cristo, para auxiliar esse homem que estava ali quase morto, cuidou das feridas dele, levou para uma hospedaria, pagou a hospedagem desse homem, e Jesus, mais uma vez, depois de falar da parábola, pergunta: quem é o próximo dele? Aí o doutor da lei responde: foi aquele que teve misericórdia com o homem que estava ali naquele sofrimento. Jesus fala: então aprenda a amar o seu próximo. Então Jesus ali, ele quebra vários paradigmas, né? Ele mais uma vez coloca um indivíduo supostamente considerado menor como tendo uma atitude muito mais cristã, muito mais caridosa do que os religiosos que estariam passando por ali e que ignoraram a necessidade daquela criatura que estava caída.
Mais uma vez, ele nos dando lições contra o sectarismo, contra o preconceito. Nessa passagem aqui, que também está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, entre os versículos 1 e 21, é quando Jesus ensina Nicodemos. Né? Nicodemos, ele era um doutor da lei, ele era um homem que era detentor de conhecimento. Ele vai conversar com Jesus na calada da noite. Agora, eu nem lembro se essa informação está no Evangelho ou foi no livro de Humberto de Campos, né, Boa Nova, que ele descreve também no livro Boa Nova essa conversa de Jesus com Nicodemos, que é uma conversa muito, muito bonita, muito emblemática. Ele é um doutor da lei que busca o Cristo intrigado com os ensinamentos que ele dava na época, e ele constatou a origem divina do que Jesus fazia e falava, só que ele foi conversar com Jesus à noite, porque ele não podia ser visto conversando com o Mestre Jesus, porque ele seria mal visto como um doutor da lei, né? E Jesus recebe Nicodemos, conversa com Nicodemos, porque muitas vezes, meus amigos, às vezes na nossa lida diária, na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes a gente acha que a gente não precisa dar atenção à sede do indivíduo que é mais bem posto, do indivíduo que é mais intelectualizado. Vocês percebem isso? E Cristo não se fecha, Cristo nunca se fechou. Jesus veio para os gentios, veio para os infelizes, para os sofridos, para os aflitos, veio para os pecadores, mas Jesus veio também para aquelas pessoas que, pela realidade material da época, eram consideradas muito privilegiadas, porque Jesus conhecia a necessidade espiritual de cada filho dele. E ele entabula essa conversa, ele conversa com Nicodemos, é aquela passagem na qual Nicodemos não entende, quando Jesus fala que o homem, para ver Deus, ele precisa nascer de novo, né? Que aí Nicodemos não entende. Então, para a gente conseguir enxergar Deus e chegar a Deus, eu preciso voltar para o homem velho, volta para o ventre de sua mãe, e Jesus fala, não. Nem sei se ele fala não, acho que ele rebate, né? Falando que o que nasce da carne é carne, que o que nasce da vida, do espírito é espírito. E eu repito, você não conseguirá ver Deus sem nascer de novo. E nós espíritas consideramos que nessa passagem Jesus está se referindo à reencarnação. Quando ele fala que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, ele está nos falando do princípio material e do princípio espiritual. Jesus também nessa passagem completa que o espírito é como o vento, que ele venta em qualquer lugar, a gente ouve em qualquer lugar, mas a gente não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Então Jesus se refere à transcendência da imortalidade do espírito. Mas infelizmente Nicodemos, naquele momento, ele não consegue compreender a profundidade desse ensinamento do Cristo. E essa passagem aqui, ela está no livro Boa Nova. Eu achei muito bonita. Eu não vou lembrar para falar para vocês qual é o capítulo, mas o título do capítulo é Velhos e Moços. E nesse capítulo, Pedro, ele está um pouco triste, porque ele descreve, né, o espírito Humberto de Campos escreve uma situação na qual os apóstolos estão conversando sobre o desejo deles divulgarem o cristianismo. Então, tem 3 apóstolos, se eu não me engano, nesse capítulo, que eles estão conversando sobre o que eles vão fazer, que eles eram mais jovens, eles ainda não tinham outros compromissos que Pedro já tinha. Eu vou viajar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou divulgar o evangelho dessa maneira, em tais lugares. E Pedro fica acabrunhado, né? Fica meio tristonho, e Jesus percebe esse estado de espírito dele. E ele pergunta a Pedro, o que houve? O que houve com você? O mestre, sempre amoroso, perguntou o que havia com ele, e Pedro fala, mestre, eu não sei se eu consigo divulgar o seu evangelho, eu estou velho, ele era o mais velho, né? Eu estou velho, eu tenho família, eu sou um pescador humilde, olha, veja eles, eu acho que eles têm muito mais condição, né, de fazer o trabalho. E Jesus vira para ele e fala, meu filho, Pedro, a vida do homem na terra, ela é semelhante à vida de um vegetal, de uma planta.
A criança é a semente, o jovem é a árvore frondosa, a flor é a promessa do fruto. Os seus irmãos aqui são a flor, são a promessa do fruto, mas Pedro, tu és o fruto. E a gente não pode viver sem o fruto. O fruto é a realização do que um dia foi uma promessa. Portanto, Pedro, seja esse fruto. Alimente, propague. E Pedro se enche de alegria, né, quando Jesus fala isso para ele, porque Jesus ali está falando, gente, o que é isso? O nosso desenvolvimento material, ele é meramente um momento transitório. Hoje eu estou com 40 anos, eu já tive 2, eu já tive 15, né? Um dia eu vou estar, se Deus quiser, com 100 anos, que eu quero desencarnar depois dos 100. Não sei se eu vou conseguir, acho que não. Mas, e um dia eu vou estar desencarnada, e Jesus trouxe essa concepção para Pedro nessa passagem, nesse livro que eu acho maravilhoso. Sugiro a leitura a vocês, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E, meus amigos, Jesus, com essa frase aqui, que é conhecidíssima de todos nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus rompe com qualquer tipo de sectarismo entre nós, qualquer tipo de dificuldade de relacionamento, de aceitação de um irmão, de aceitação de um familiar, de aceitação de um filho, que talvez não esteja numa condição que eu considere a ideal ou que me faça feliz. Essa frase, ela rompe com qualquer sentimento de separação entre irmãos de diferentes religiões, entre pessoas com diferentes pensamentos. Quantos irmãos eu não sou posto na baila da vida material, no meu trabalho, com os quais eu preciso conviver com amor, e é muito difícil, porque eu tenho dificuldades, preconceitos, talvez em relação àquela criatura, e esqueço que muitas vezes o meu sentimento em relação a ela é simplesmente um espelhismo do que eu mesmo sou. Às vezes o que mais me incomoda no outro é o que mais eu tenho dentro de mim mesmo. Vocês já repararam isso? Já pararam para pensar? Que às vezes a gente tem um preconceito contra uma pessoa que não nos agrada muito, e quando a gente tenta fazer uma autoanálise, a gente observa que nós temos os mesmos erros, as mesmas dificuldades. Aí eu pergunto a vocês, meus amigos, será que o preconceito é um problema externo? É um problema do outro? Ou ele é um problema meu? Um problema que está em mim? É um problema que precisa me fazer movimentar para eu me enxergar, para eu me autoanalisar. Eu acho que agora vocês devem concordar que a mentalidade cristã ainda não está instituída, né? Porque se a mentalidade do Cristo já tivesse vigente na Terra, aquilo que Jesus mostrou para nós todos há mais de 2000 anos atrás já estaria acontecendo agora, na Terra. Mas não, infelizmente não. Nós ainda temos, meus amigos, pessoas que na rua agridem homossexuais, que matam. Nós ainda temos pessoas que são capazes de entrar em templos religiosos para destruir. Infelizmente, nós ainda temos pessoas que, em nome da religião, matam. Agora, a minha fala aqui, meus amigos, não é para deixar ninguém desanimado, não. Porque se nós formos comparar a nossa situação atual no planeta Terra com o que foi há muito tempo atrás, nós já melhoramos muito. Nós melhoramos infinitamente. Com certeza, muitas dessas atrocidades que nos assolam, que nos deixam às vezes desanimadas, até em relação ao nosso país, é decorrência da situação que está o planeta Terra, que a gente ainda precisa ter a oportunização de tentativa de melhoria, de resgate para muitos irmãos que talvez não continuem no planeta Terra, né? Só que a gente não precisa se preocupar com isso, a gente precisa se preocupar se nós estamos fazendo em nós mesmos as modificações necessárias para nós permanecermos no planeta Terra durante e após a transição para o planeta de regeneração. É isso que importa. Eu não tenho que tentar olhar o cisco no olho do meu irmão e não ver a trave no meu olho.
Tentemos sempre trabalhar a nós mesmos e não querer modificar o outro. Porque modificar o outro é tarefa dele próprio, não é nossa, né? E vocês concordam que não ter preconceito é uma operação social? Também entra num contexto de operação de modificação da sociedade? Lembram do que eu falei lá do Evangelho antes, uns minutos atrás? Que a nossa sociedade ela tem a felicidade do avanço intelectual e o vício da indiferença moral. Então isso também passa por uma necessidade de alteração da sociedade. Mas como que eu altero a sociedade? Como que eu mudo a sociedade? Como que eu mudo a realidade do que acontece agora? Que mágica que eu tenho que fazer? E a mágica está no desenvolvimento do sentimento cristão. O sentimento cristão. O sentimento. Então tem que passar pelo coração. Não é só pela cabeça. Tem que passar pelo coração. Esse sentimento cristão. E por isso, meus amigos, mentalidade cristã, que é o que a gente quer construir, é completamente diferente de intelectualidade cristã. Mentalidade é diferente de intelectualidade. Por quê? Intelectualidade cristã, qualquer indivíduo que é dotado de inteligência, que tem condição de leitura, que tem condição de aprender com algum professor, ele pode aprender, né? Entender, conhecer, falar do cristianismo, falar de Jesus, né? A intelectualidade cristã é o conhecimento cristão. E muitas vezes nós nos prendemos aos focos periféricos do evangélico. Será que o corpo de Jesus estava lá, não estava lá? Será que quando eu estava na casa espírita aquilo foi uma comunicação mediúnica? Não foi? Meus amigos, isso tudo é foco periférico. A gente precisa ter foco no essencial. É foco no que é essencial. E quando a gente fala em mentalidade cristã, quer dizer, mente, segundo Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ela obrigatoriamente, ela envolve a inteligência, a intelectualidade e envolve o sentimento. Mentalidade cristã tem que ter o sentimento junto, tem que ter o coração junto, tem que ter a essência junto, a essência do Espírito. E para formar a mentalidade cristã, nós temos que nos amar e nos instruir. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A formação da mentalidade cristã que a gente precisa instituir na Terra, obrigatoriamente, meus amigos, passa pelo ensinamento simples do Evangelho, pela essência pura dos ensinamentos do Cristo. Por que eu estou falando isso para você, meus amigos? Nós, muitas vezes, em nome de uma religião, seja ela qual for, a gente desvia do foco e se prende ao que não é tão essencial. Vou dar um exemplo para vocês. Aliás, eu vou dar um exemplo mais para frente. O Espiritismo ele é um potente instrumento transformador nesse processo, né? Nessa mudança social, na construção da mentalidade cristã que a gente quer instituir no planeta Terra. Mas não se enganem. Qualquer local da vida, qualquer atividade, qualquer religião, também o Espiritismo, a gente pode gerar sectarismo se a gente ficar muito preocupado com os focos periféricos da doutrina espírita. Aí vocês devem estar se perguntando, o que é foco periférico da doutrina espírita? Será que a Isabel está dizendo que é alguma coisa que não tem importância? Não, absolutamente. Cada ensinamento do Espiritismo, ele é fundamental, ele é uma pérola, ele é uma pedra preciosa. Mas o que eu quero que vocês, junto comigo, compreendam? Eu acredito, assim, de forma inabalável em reencarnação, em pluralidade dos mundos habitados. Acredito na prática da mediunidade, assim, não há quem me convença que isso não é verdade.
Mas isso pode ser a consequência do meu desenvolvimento como espírito, da minha capacidade de enxergar as coisas, da minha necessidade, né, da minha necessidade reencarnatória agora, com a família que eu nasci. Vocês compreendem? Eu sou espírita e acredito nisso tudo. Mas será que o evangélico que não acredita nisso, ele foi preterido? Ele tem menos condição de chegar à essência cristã? Será que um umbandista tem menos condição de chegar à essência cristã? Será que conhecer a realidade da reencarnação, ela vai me dar diferença para eu conseguir chegar à essência cristã? É essa reflexão que eu quero trazer para vocês. E sabe quem tratou desse assunto? Que, aliás, me fez admirar mais ainda o codificador. Se eu já admirava Allan Kardec, depois que eu tive essa percepção dele, eu passei a admirar muito mais. Allan Kardec falou isso lá no Que é o Espiritismo, no capítulo 1, no 3º diálogo com o padre. Ele rompe com qualquer possibilidade de sectarismo pelo Espiritismo. Allan Kardec é de um bom senso espetacular. Se vocês lerem esse capítulo, vocês vão ver o quanto aquele homem é cristão. Ele é mais cristão do que espírita. Ele é cristão. Aliás, Kardec falava que se ele tiver que ficar entre o que está certo, o que está intelectualizado, o que tem bom senso e o caridoso, ele fica com o caridoso. Kardec falou isso. E o que ele fala nesse capítulo, que é lindíssimo? Ele fala da essência do cristianismo. Ele faz uma espécie de discussão com um padre, que, pelo que eu entendi, foi uma simulação, foi uma forma dele exemplificar uma discussão com um indivíduo de outra religião, e ele tentando trazer à luz do Espiritismo a importância de nós nos irmanarmos como criaturas de Deus, que temos a mesma origem, independente de qualquer diferença que tenhamos no plano material entre nós. Quando ele fala que a essência do cristianismo está em Deus, está na existência da alma, está na liberdade, no livre-arbítrio, está na consciência que eu tenho de que o que eu faço leva a consequências, e que a maior virtude que o homem pode ter na Terra é a caridade. Então são os 5 pontos essenciais e que nos une a todos, vocês percebem isso? Que se todos os religiosos, os que acreditam no Cristo, na necessidade de nos aproximarmos da nossa espiritualidade de Deus, acreditam nesses 5 pontos. Olha o que Kardec falou. Kardec foi maravilhoso quando ele falou isso. E tudo isso, gente, não se enganem, culmina na evangelização. Aí vocês vão falar, Isabel agora está na evangelização, ela está puxando sardinha para o lado dela. Não tem jeito. Quando eu falo que a evangelização é na casa, por isso que quando a gente pensa em evangelizar, a gente evangeliza a criança, o jovem e os pais. O evangelho, o núcleo familiar é um ponto de formação dessa mentalidade cristã. A educação do indivíduo, que é feita dentro da família. A evangelização, a apresentação que eu tenho que fazer ao meu filho, ao meu neto, de alguma religiosidade. Então, a formação dessa mentalidade que a gente tanto persegue nos obriga a apresentar Cristo para os nossos filhos, apresentar Cristo. Eu não quero ter crianças que cheguem na escola e metam o dedo na cara do professor dizendo: o senhor está errado, não existe reencarnação, ou então, você está errado, é um absurdo você acreditar em demônio. Não, criança não tem que discutir isso, criança tem que aprender as máximas do Cristo. Criança tem que respeitar o professor, criança tem que respeitar a opinião do colega. Vocês percebem? Temos que focar no âmago da questão, que é a essência cristã. Aqui, eu achei muito lindo, para finalizar a minha fala aqui, foi um poema feito por uma criança da evangelização. Ela tinha 9 anos quando ela fez esse poema. E eu achei de uma delicadeza muito grande, porque ela falou o seguinte sobre o preconceito: o mundo com preconceito, com esta atrocidade desigual, turva a vida feliz, esse ato imoral. Todos merecemos a vida, a alegria, o saber, imantados de lumes, todos devemos viver. Com o lápis da maldade não podemos registrar esse crime, esse absurdo precisamos demarcar, e na gaveta do esquecimento, bem no fundo, acrescentar:
Como um tecido, a pessoa se interliga, se assemelha de imediato só de entrar em nossa vida. Então, nessa última estrofe, ela fala, né, que nós temos que nos interligar como um tecido. Porque quando eu deixar toda criatura entrar na minha vida, eu imediatamente estou assemelhada a ela. Isso é uma criança de 9 anos que falou. Então, meus amigos, levemos a essência do Cristo nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa casa. Falemos com as nossas crianças sobre Jesus, sobre os atos dele, sobre como ele viveu, sobre como ele caminhou, sobre as coisas que ele falou. E agora que já são 9 horas, eu vou aproveitar para fazer a propaganda da evangelização infantil, que agora está com um projeto espetacular, vai tratar no ano de 2015, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos tratar com as crianças sobre a importância do nosso país, sobre o nosso papel nesse mundo, de ser a pátria do Evangelho, de ser o coração do mundo, para que elas entrem aqui, gente, tenham prazer, aprendam a amar o Brasil, aprendam a se enxergar como protagonistas em todo esse processo. Então, toda a equipe da evangelização está tendo um prazer imenso de trabalhar com esse projeto. Está todo mundo envolvido, inclusive, com uma mudança na forma de trabalhar, que também está nos evangelizando, né? Eu estou aqui com 3 maravilhosas aqui, a Deira, a Sueli e a Sueli, que são da evangelização e que têm essa árdua tarefa de tentar conciliar e auxiliar as famílias na construção dessa mentalidade cristã. E a gente vai tentar trabalhar com as crianças, trabalhando as potencialidades da alma delas. A gente vai tentar trazer agora a vivência do Cristo de uma forma que eles sejam mais atuantes, que eles sejam mais participativos, que eles aprendam a viver, a fazer, a conhecer, aprendam a aprender e aprendam a ser. Então é uma coisa muito audaciosa, mas que nos impulsiona com muita felicidade. Meus irmãos, muito obrigada, tá, pela atenção, pela paciência, que Deus esteja conosco e que Ele nos siga até nossos lares. Obrigada, hein? O nosso sincero agradecimento à companheira Isabel Cristina, e agora vamos pedir à nossa companheira Lígia Mar que esteja fazendo a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, queremos mais uma vez, nesse dia que se finda, essa noite que vamos descansar os nossos corpos, que possamos, ao termos a nossa emancipação das nossas almas, que possamos refletir e estudar mais e ajudar mais na nossa caminhada, e que nesse momento que possamos unir nossos pensamentos, os nossos sentimentos de amorosidade, de força, a toda a equipe da evangelização, para que possa, nesse trabalho renovador, continuarem com essa alegria, com essa constância de tarefas, para que possamos ter um Brasil melhor. Que esse projeto se expanda por outras casas, e não só a equipe da evangelização, Senhor. Abençoe a todas as equipes dos departamentos, pedimos que abençoe a diretoria, e assim, de todas as casas do nosso país, da nossa humanidade, das nossas nações, para todos aqueles dirigentes da nação, onde há guerra, onde que há esta emissão de pensamentos e sentimentos destrutivos, que a sua luz possa iluminar os corações e as mentes, para que possamos fazer a nossa transformação individual neste mundo, nesta caminhada, para fazermos uma humanidade melhor, para não termos tantos sofrimentos, tantas dores que são feitas por nós mesmos. E que sua bênção possamos levar aos nossos familiares, às nossas casas, e que possamos ter uma ótima noite de sono. Obrigado, Jesus.
Obrigada à equipe espiritual desta casa, que nos abençoe sempre. Que assim seja. Nada pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas.